Olá, seja muito bem-vindo para essa última aula do nosso curso, O Novo Convertido. Aqui nós tivemos uma abordagem dos assuntos principais que você deve ter, uma vez que você está ingressando na jornada cristã, né? Nós tratamos acerca do que é ser cristão, nós conversamos aqui acerca da Trindade, o que é a Bíblia, a importância que você tem que ter a Bíblia, falamos de ética cristã, falamos sobre a tentação, né? Vários assuntos que você vai estar vivendo no seu dia a dia. É uma introdução, né? Tudo que nós falamos aqui você consegue ver de uma forma muito mais detalhada, mas isso aqui foi uma apresentação para você saber o mundo que você está entrando, a cosmovisão que você está adotando como cristão, como servo de Deus. Falamos um pouquinho sobre dons e o chamado na aula anterior, e nós vamos encerrar essa aula e assim, com isso, encerrar esse curso aqui, falando mais sobre o desenvolvimento dos dons que você pode fazer dentro da sua vida. Então, depois de você descobrir os dons, o próximo passo é você desenvolver eles, né? Nós falamos algumas coisinhas ali, mas vamos focar aqui em alguns pontos para a gente poder fechar. O primeiro ponto é serviço com humildade. Então, um dom espiritual é uma responsabilidade. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, nos ensina que devemos usar nossos dons com humildade e dedicação, sabendo que tudo vem de Deus e é para a sua glória. Então, o primeiro ponto desse última aula aqui é que os dons têm que ser usados com humildade, né? Porque um dom espiritual é uma responsabilidade muito grande, né? Você está sendo embaixador na Terra, embaixador de Deus aqui, e você está sendo capacitado pelo Espírito Santo. Então, você usar dessa confiança é algo muito sério, né? Dons espirituais não é para você ficar fazendo videozinho na internet, no sentido simples, sentido de ganhar like das pessoas, ficar rico, famoso. Dons espirituais não é para você adivinhar coisa, não. Dom espiritual é para o crescimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Treinamento e aperfeiçoamento. Assim como qualquer habilidade, os dons espirituais podem ser desenvolvidos. Isso envolve estudo, treinamento e prática. Oséias disse assim que cresçamos na graça e no conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa é a pessoa ter o dom de ensino. Ela tem facilidade para ensinar. Mas outra coisa é a pessoa estudar as técnicas de ensino e ter mais ferramentas para apresentar aquele dom que Deus já deu para ela. O propósito dos dons é edificação e evangelização. Olha que interessante. Então, os dons espirituais, eles não são para exaltação pessoal. É sempre bom enfatizar isso. Mas para edificação e alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. Efésios 4,12 mostra que os dons são dados para preparar os crentes para o serviço, né? Lá em Atos 2 você vê que os discípulos viram Jesus subir e a orientação era ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Enquanto eles não foram, a igreja não começou. Eles não falaram nada, não evangelizou. Só quando o Espírito Santo desceu sobre eles, revestindo de poder para testemunhar, é que a igreja vai dar início ali, tá bom? E para a gente fechar, nós vamos trazer aqui, olha, o chamado, que é o convite de Deus para o serviço. Então vamos lá, o chamado de Deus é o propósito específico que ele tem para cada cristão.
Embora todos tenhamos chamado geral de seguir a Jesus e fazer discípulo, Deus tem um propósito específico para cada um de nós, baseado nos dons que Ele me deu. Então vamos ver aqui a diferença. Chamado geral. Todos nós somos chamados para ser testemunha de Cristo e viver uma vida que glorifique a Deus. Então, na grande comissão, Jesus vai falar sobre enviar os discípulos. Ou seja, evangelizar, testemunhar do amor de Deus para as nações e viver uma vida que seja exemplo, isso é um chamado geral. Todos nós devemos fazer, tá? Mas tem um chamado específico para quê? Para que Deus trabalhe com cada um de específico para que a igreja no todo cresça. Então, o chamado específico, além disso, Deus chama cada cristão para uma missão ou propósito específico. Pode ser no ministério, na profissão ou em outros contextos que podem servir com os dons que recebemos. Então Deus tem um chamado específico para cada um, para que se cumpra na igreja o chamado geral, que é o item que nós vemos anteriormente. E discernir o chamado é muito importante. Assim como a descoberta, assim como na descoberta dos dons, discernir o chamado de Deus envolve oração, busca da Escritura, orientação da igreja e serviço ativo, né? Aquilo que eu já falei, às vezes, quem está de fora tem mais facilidade para perceber uma qualidade em você do que você, porque você já faz com tanta naturalidade que às vezes você nem percebe que é uma qualidade. Porém, quando aquele de fora vê, ele pode te instruir melhor, com outro olhar, e esse olhar ele pode te ajudar a descobrir qual que é o chamado que você tem, tá? E vamos fechar aqui, hoje foi uma aula bem curta, só para um fechamento. Descobrir e desenvolver os nossos dons espirituais é um processo contínuo que requer dependência de Deus e envolvimento com a igreja. Quando compreendemos os nossos dons, o chamado de Deus, podemos servir melhor o corpo de Cristo, participar do avanço do reino de Deus com eficácia e alegria, tá? Ou seja, isso é uma etapa contínua. Descobrir o seu chamado, aperfeiçoar os seus dons, usar cada vez mais com excelência, é uma etapa contínua, tá? Cada dia que passa, eu descubro detalhes do meu chamado. Cada dia que passa, eu aperfeiçoo mais o chamado que Deus me deu. Então perceba, ser cristão vai envolver você uma parte espiritual que você vai herdar por ser filho de Deus agora, mas também vai envolver uma parte prática, que é você buscar, você correr e desenvolver esses dons de Deus na sua vida, tá? Eu espero que você tenha gostado desse curso. Ele vai ficar numa playlist aqui no canal. Se você quiser recomendar ele para outras pessoas, uma dica que eu dou é recomenda a playlist, né? Você pode pegar ali o primeiro vídeo e ou você envia a playlist para a pessoa, ou você envia o primeiro vídeo, porque na hora que a pessoa que acaba o primeiro vídeo, já aparece lá naquelas abinhas a playlist do curso completo, tá? Que deve ter dado umas 10 a 12 aulas, não lembro mais específico. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.